E aí, gente, vamos embora? Bora comentar a classificação do Palmeiras, a classificação do Botafogo. Um pouquinho mais cedo, no dia de ontem, tivemos a classificação do Botafogo. Perdeu para o Atlético de Madrid, acabou ficando na segunda colocação do seu grupo, porque o PSG venceu o fraquíssimo Seattle Sounders. E foi um jogo muito interessante, cara, se defendeu muito, um jogo diferente do jogo contra o PSG. Esse sim, um Botafogo bem retranqueiro, mas, cara, nas arrancadas, nas fugidinhas pro ataque, poderia ter sido um pouco mais feliz, saído com um empatezinho de repente. É aquela coisa, defensivamente, o jogo contra o PSG estava muito bem encaixado. E o PSG não conseguia produzir muita coisa. O Atlético estava produzindo. O Botafogo se propôs a se defender apenas, queimando a bola quando tinha que atacar, né? Tentando definir muito rápido, muito na afobação, muito no desespero. Acabou queimando bolas bobas. Momento que tem que segurar a bola, não segurou a bola. E foi um desses momentos que o Botafogo deveria ter segurado a bola com um pouquinho mais de qualidade, não segurou. O Atlético de Madrid explorou a velocidade, encontrou o Griezmann sozinho para fazer o gol. Uma hora ia acontecer, não tem jeito. Quando você se propõe a se defender, ou você fica com todo mundo, com os 11 jogadores, formando uma linha de 6 de repente, aquele espaço do Griezmann não ia sobrar. Mas o Botafogo, toda vez que pegava a bola, tentava uma arrancada ali, uma jogada de velocidade, mas com pouquíssima qualidade, né? Até às vezes com pouquíssima inteligência, porque queimava a bola, entregava a bola para o Atlético muito rapidamente, e é um desgaste, pô, porque o time inteiro sai em bloco pro ataque, depois tem que voltar correndo para defender, porque perde a bola em 2 segundos. Então acho que pecou nessa leitura de jogo o Botafogo. Poderia ter segurado o empate mesmo e garantido a primeira colocação, mas foi um jogo interessante, né? De ver que o Botafogo. A gente viu três caras do Botafogo nesse campeonato mundial, né? Um time mais ofensivo contra o Seattle Sounders, tendo que criar, mas pouca criatividade, mas consegue criar. No jogo contra o PSG, é um jogo bem encaixado, nas opções de ataque, poucas oportunidades, mas soube explorar com muita qualidade. Poderia até ter feito 2 gols ali. E nesse jogo contra o Atlético de Madrid é um time excessivamente defensivo e que explorou de fato os contra-ataques e teve chance, tá? Teve chance, teve oportunidades, mas o goleirão do Atlético de Madrid foi muito bem. Então, o saldo, uma derrota, e o Botafogo ficou na segunda colocação. E naquele momento que o Palmeiras ainda não tinha jogado, o Botafogo encarava o Palmeiras, né? O Palmeiras era o líder do grupo, mas ia jogar à noite ainda. Então, naquele momento já estava definido esse duelo e acabou a se confirmar depois. O empate classificaria o Palmeiras. E aí sim eu vou me delongar mais tempo falando do Palmeiras. Deixa eu passar pelas notícias esportivas aqui. E aí a gente se delonga aqui. Eu prefiro até ler as aspas do Abel primeiro, antes de fazer, de repente, uma crítica mais contundente, uma crítica até mais ácida, que eu acho que eu não vou fazer. Por isso que eu prefiro ler primeiro, né, as aspas do Abel, antes de fazer a minha crítica aqui, porque se eu for começar a falar agora, aí eu vou me perder, aí eu vou pegar pesado cara, não é isso que o torcedor quer ouvir. Porque o torcedor tá em festa pela classificação e eu acho que tem que comemorar, né? Assim, as verdades têm que ser ditas, mas não sou eu que tenho que dizer, é o Abel que tem que dizer, cara que tá aí há 5 anos no Palmeiras praticamente, e talvez, na minha opinião, uma das piores partidas do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira. Uma das piores. Eu nunca vi um Palmeiras tão mal no primeiro tempo, pelo menos no primeiro tempo. Não vi todas as partidas do Palmeiras do Abel. Posso afirmar isso categoricamente. Talvez não tenha visto nem 50% dos jogos do Palmeiras sob o comando do Abel. Mas eu nunca vi uma crítica, e eu nunca vi uma atuação tão pobre, tão ridícula, tão patética quanto eu vi desse Palmeiras no primeiro tempo. E era previsível, porque a escalação dizia por si só. O Abel, sem estar com o time garantido, classificado, ele decide mexer no time. E ele mexe bem, né? Não é que ele mexe pouco. Do primeiro jogo, que foi o melhor jogo do Palmeiras em muito tempo, para esse terceiro jogo, o time do Palmeiras mexeu muito. Alguns, obviamente,
eu acho que é o Aníbal, se eu não me engano, por uma questão de suspensão, de estar suspenso, mas outras por escolha do Abel. E claro que o time, o time adversário, ele olha isso e fala, cara, olha isso, né? Os caras não estão respeitando a gente. Já ó, o lateral direito já não é o mesmo, o meia já não é o mesmo, o atacante já não é o mesmo. Os caras estão mudando tudo, pô. Aqui eles vão entrar em modo treino. Primeiro, assim, já dá motivação para o adversário. Segundo, que você começa a ver, e eu vendo a escalação, falei, cara, é, é sério mesmo que o Abel já acha que está classificado? É sério mesmo que ele vai fazer esse jogo mesmo? Porque até então eu entendi os jogadores. Falei, o Abel vai fazer um jogo semelhante ao que foi o Al Hilal, o primeiro tempo do Al Hilal, um primeiro tempo excessivamente defensivo, e por isso ele coloca jogadores que estão há muito tempo no Palmeiras, que tem já tem enraizada essa cultura de se defender muito solidamente, atacar quando é preciso, mas se defender quando necessário, maioria do tempo, né? Maior parte do tempo. Então eu imaginei um primeiro tempo muito retranqueiro para dar rodagem, e a verdade é que nem para se defender o time teve competência para isso. Né? Por isso que eu falei, um time, para mim, a atuação, uma das piores, se não a pior, que eu já vi do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira. Vamos lá. Feita essa chamada, imprensa internacional, né, elogia o Botafogo, isso já não é desde a vitória contra o PSG, a imprensa internacional já, não digo que ficou encantada, mas começou a ver o Botafogo com outros olhos, né? Rochoso na defesa e uma Vespa no contra-ataque, foi realmente muito bem o, o, o Botafogo. E um jogo perigoso, né? Um jogo perigoso para o Palmeiras, porque hoje o Botafogo, pelo menos nesse Mundial, o Botafogo tá fazendo, tá jogando aquela moda do Abel Ferreira do Palmeiras, quando o Abel começou no Palmeiras. Um time muito compacto defensivamente e que nos contra-ataques encontrava suas vitórias e assim conquistou muitos títulos, né? Então, assim, é um jogo muito perigoso para o Palmeiras, viu? É um jogo que eu acho que vai encaixar e se o Palmeiras não tiver a paciência e a tranquilidade de fazer esse jogo, né? Se ficar buscando ataque, se ficar martelando, olha, vai correr riscos desnecessários e pode ser surpreendido aí, né? Como aconteceu com o Inter Miami. Vamos lá, aqui vou deixar aqui nos comentários vou deixar na descrição do vídeo, né? Aqui, ó, vários jornais, né? Jornais internacionais eu vou deixar aí para você, torcedor, de repente acompanhar, tá? Análise aqui por Thiago Ferri, eu vou direto para. Cadê as aspas do Abel? Tem as aspas do Abel? Aqui, ó. Ué, tá aqui. Oh, agora abri duas vezes. Deixa eu voltar um aqui. Tira esse aqui. Aí, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Acontece. Ó, o Abel falando, não fui capaz de ajudar. Isso não é a primeira vez que ele fala. Ele já, em alguns outros jogos, a gente já viu o Abel à beira do gramado bastante cabisbaixo, né? Bastante, assim, letárgico mesmo. Meio que não acreditando no que ele estava vendo dentro de campo. Né, da atuação do time, como o time estava sem nenhum tipo de vibração, sendo que o torcedor na arquibancada cantava assim a moda Allianz Parque, né, como se o Palmeiras estivesse em sua casa. O time estava lento, desconcentrado, e o Abel estava num estado de letargia. Ele ficava agachado assistindo o game, sem entender o que estava acontecendo. Normalmente a gente vê o Abel explosivo, bastante enérgico, e ele estava simplesmente acompanhando aquele primeiro tempo de uma forma. Eu acho que ele não acreditava o que ele estava vendo, aquela vergonha que o time dele estava protagonizando dentro de campo. Mas, como eu falei, a vergonha é por escolhas do próprio Abel. Ele sabe o time, ele tem o dia a dia. O dia a dia é uma coisa, o jogo é outra, né? O dia a dia, cara, assim, o treinamento é uma coisa. O jogo, né? O ritmo de jogo, ele é outra coisa. A gente sabe disso. E o Abel, né? Acompanhando o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e agora Copa do Mundo de Clubes.
Ele sabe quem consegue entregar o que ele precisa. Ele sabe quem consegue entregar o que o torcedor precisa. Claro que eu tenho certeza que o Abel ele quis dar rodagem para alguns jogadores, especialmente o Veiga, dar ritmo de jogo, dar confiança, né? De repente colocar nesse momento do campeonato, porque ele sabe que mais para frente ele não vai poder colocar esses caras, porque o campeonato vai exigir o que o Palmeiras tem de melhor e de repente preservar um ou outro jogador fisicamente. Eu tenho certeza que ele pensou nisso para alguns jogadores, pelo menos. Só que é uma Copa do Mundo. E uma coisa é você estar classificado em primeiro, como é o Flamengo. O Flamengo pode colocar o time todo reserva. Outra coisa é você nem estar classificado. Né? E esse para mim é o grande problema. É você não estar nem classificado, rodar o time inteiro, colocar um time preguiçoso, né? Sem vergonha, com todo respeito. Então, o primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo sem vergonha. Sem vergonha. Não fui capaz de ajudar, pegar aqui, ó. A verdade é que nós não entramos bem no jogo. Ou melhor, entramos bem. Tínhamos estratégia clara do jogo que tinha que ser por fora. Não conseguimos encaixar. Uma equipe que abaixa muito para marcar. Não encontramos o timing de pressão. Não tivemos a bola para atacar. Sofremos gol de transição que deveríamos estar melhores posicionados. Tinham que cobrir essa marcação. O time lento. Primeira parte não fui capaz de ajudar os jogadores, mas na segunda corrigimos. Os que entraram ajudaram muito, as dinâmicas de Maurício e Paulinho também. Há que valorizar que eram nossos objetivos passarem primeiro. Jogo de uma primeira parte dura. Na primeira parte, o treinador não ajudou nossos jogadores e no segundo fizemos as trocas. Dos amarelados, ninguém levou amarelo. Agora é recuperar porque hoje levamos um susto violento. Cara, assim, o time do Inter Miami é um time que toca bem a bola, né? Os jogadores têm qualidade. O Messi, por exemplo, o Messi é um negócio surreal. É espetacular ver o Messi em campo, porque você vê que ele se movimenta dentro de campo para receber a bola livre de marcação. Ele sempre está se movimentando. E quando ele recebe essa bola, alguns jogadores do Palmeiras tentaram tirar a bola do Messi. E é praticamente impossível tirar a bola do Messi. É praticamente impossível você dar um bote no Messi. É impressionante, né? É espetacular ver o Messi jogando. Mas é um time lento. É um time sem velocidade. É um time que toca muito bem a bola e é um time sem velocidade. O Palmeiras se jogasse como o Flamengo jogou contra o Chelsea, se jogasse como o próprio Palmeiras jogou contra o Porto, o Palmeiras engolia esse time do Inter Miami na questão física, na intensidade do jogo, que, cara, não ia ter nem game. Mas o time apenas assistiu, deixou os principais jogadores do Inter tocarem a bola. Num contra-ataque bizonho, o Palmeiras toma o primeiro gol. E no segundo gol, para mim, o segundo gol ele é muito emblemático. O segundo gol do Inter Miami é o reflexo do que era o Palmeiras naquele primeiro tempo. Luizito Soares, sozinho, um jogador lento, sem drible. O Luizito Soares, ele é um fenômeno também. O chute dele é de um cara diferente. O corta-luz que ele dá para o primeiro gol é de um cara diferente. Não vou tirar o mérito do Luizito no primeiro gol. O que a gente critica é o posicionamento dos jogadores do Palmeiras. Agora, no segundo gol, no mano a mano, ninguém tirou a bola do cara. O cara lento, o cara mais lento que eu, que nem sou um cara que ficou aqui só no computador. E ninguém foi para cobertura. Ninguém foi para cobertura. Todo mundo marcando com os olhos. Todo mundo marcando com os olhos. Então, o primeiro gol do Inter assim, é extremamente emblemático. E era a cara do Palmeiras naquele primeiro tempo. Um time, como eu falei, lento, mas que toca muito bem a bola. É um time que tem qualidade. Isso aqui não dá para. Não vou ficar aqui também falando que o time é ruim. Não, o time tem qualidade. Só que aí você tem que ter um adversário disposto a jogar bola. E o Palmeiras, na minha opinião, assim, ao longo do Mundial, o time foi evoluindo. O time foi perdendo.
O time foi perdendo intensidade, foi perdendo qualidade técnica, foi perdendo tudo, foi perdendo qualidade tática, foi perdendo confiança. É impressionante como chega nesse momento das oitavas de final. Ainda bem que o Palmeiras pegou um grupo tecnicamente parelho com ele. Porque chega nesse momento das oitavas de final e o Palmeiras, das equipes brasileiras, e eu acho que possivelmente de todas as equipes classificadas, o Palmeiras é a equipe que mais desenvoluiu. É a que mais perdeu. Perdeu intensidade, perdeu qualidade técnica, perdeu qualidade tática, perdeu confiança. Então é um negócio assustador, na minha opinião. É um negócio assustador. Eu espero enfim, o que a gente viu do primeiro tempo do Al-Ahly, desse primeiro tempo contra o Inter Miami, até o começo do segundo tempo contra o Inter Miami, tenha sido um negócio pontual em que o Abel pensou, cara, vou dar rodagem para outros caras, espero que seja assim. Vou dar rodagem para outros caras, para que eles ganhem confiança, para que eles ganhem ritmo de jogo. Agora, como eu falei, ele sabe quem pode entregar o que ele precisa. E nós sabemos também. Porque uma coisa é o treino. No treino todo mundo entrega, eu não tenho dúvida disso. Mas no jogo, não são todos que entregam. Até porque o adversário tem a sua qualidade também, tem os seus jogadores que vão privar alguns outros jogadores de jogar. Então, eu acho que ficam muitas reflexões. A vitória não, o empate, cara, foi um negócio épico. Foi espetacular. Tem jogadores que entraram e mudaram o ritmo da partida, não há dúvida disso. No último lance do jogo, poderia ter feito o gol da vitória, mas não dá. Era o Inter Miami. E o próprio Mascherano falou disso. No segundo tempo, nós fomos engolidos na questão. O Palmeiras faz as suas substituições para entrar caras de mais intensidade, mais qualidade. O Inter faz as substituições para tirar os caras mais diferentes e pôr uns bagre em campo para manter o ritmo de jogo. Só que os caras são ruins. O Mascherano não falou que os caras deles são ruins, mas ele falou, cara, nós somos o time velho, nós somos um time pesado. No segundo tempo, nós fomos engolidos pela intensidade do Palmeiras. Agora, esse é o Inter Miami. Não espere esse tipo de jogo do Botafogo. Não espere esse tipo de jogo do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique, do próprio Flamengo, do próprio Fluminense. Se de repente passa um Boca, se passa um River. Porque esse Palmeiras aqui, que jogou o primeiro tempo contra o Inter Miami, perde de Ulsan, perde de Ural Reds, perde do Bagre, do Boca Juniors. Perde de qualquer um. Só não perde do Auckland City, mas perde de qualquer um. O Palmeiras do primeiro tempo. Então espero que tenham ficado aí muitas reflexões, porque agora é erro zero. Rodou, experimentou. Eu acho que pouquíssimas equipes no Mundial puderam se dar ao luxo de experimentar como fez o Abel, só que agora não há mais margem para isso. Não há mais margem para isso. E o Palmeiras vai encarar agora um adversário que está muito bem de confiança. Que é o Botafogo, né? Que é o Botafogo. Venceu o PSG e perdeu do Atlético de Madrid nos detalhes. Foi nos detalhes. Jogo na Filadélfia no sábado. Outro jogo definido, Paris Saint-Germain e Inter Miami. O Inter vai pegar a pedreira aí. E aí eu acho que, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Vai ser interessante os caras do PSG encarar o Messi, que há pouco tempo atrás tava lá em Paris também. Bom, para finalizar, hoje teremos aí Benfica e Bayern de Munique, Auckland City e Boca Juniors, Esperance e Chelsea, Los Angeles e Flamengo. Encerrando o dia aí, o Flamengo, como eu falei, já classificado em primeiro, então pode mexer o que quiser, fazer o que quiser, dá para experimentar de tudo um pouco, viu? Porque vai ser um bom momento, né? Como eu falei, pouquíssimas equipes podem se dar ao luxo de, nesta altura da competição, rodar o seu elenco, experimentar novas possibilidades, e o Flamengo vai ter essa possibilidade, né? Gente, é isso. Eu vou finalizar, encurtar um pouquinho, né? Tô até um pouquinho em silêncio aqui, né? Para não deixar a cachorrada aqui em movimento. Mas é isso, tá? Muitas reflexões.
até sábado tem muito tempo de recuperar, tem muito tempo de refletir, tem muito tempo de se estudarem, mas, né, neste momento, como eu falei, não tô dizendo quem é favorito ou não, porque eu acho que não tem favorito. São são duas camisas que hoje, no futebol brasileiro, poxa, é bizarro, né? O que eles fizeram nos últimos anos. Especialmente o Botafogo no passado. Agora, é inegável que o Botafogo está num melhor momento que o Palmeiras hoje. Pelo menos nessa competição. Está num melhor momento. Até sábado tem muita coisa para rolar, tem muita água para rolar. Mas neste momento, o Botafogo está com um nível de confiança, pelo menos nível de confiança um pouquinho mais elevado que o do Palmeiras. Aliás, não, um pouquinho não, significativamente mais elevado que o do Palmeiras. Até por ter passado pelo grupo da morte, né? Quase terminou líder no grupo da morte. É isso, encerrando por hoje. Vamos acompanhar o Rubro Negro e é isso. Amanhã a gente está de volta para comentar aí o que foi, né? Já está classificado, então o que foi e o adversário. Quem que o Flamengo vai encarar e como é que ficou o chaveamento aqui de grupo C e grupo D, tá? Encerro por hoje, valeu demais, forte abraço e até amanhã. Tchau.